Fala, meus queridos! Bom, não, sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fankhauser, o seu canal agrícola. No vídeo de hoje vamos olhar o milho que a gente vai fazer silagem já semana que vem. Já está no ponto de fazer, mas faz uma semana que está chovendo sem parar. Acho que amanhã, que é sábado, para de chover. Aí lá por quarta ou quinta a gente consegue fazer silagem. Tem mais 2 produtores na frente da máquina que vai vir fazer aqui. Eu acho que com uns 3 dias fazem nos outros produtores. O silo aqui na borda da lavoura, meu irmão já deu uma tapeada nele começo da semana. Aqui ele tinha uma rampa, ele encheu de terra e fez reto. Não precisava mais, a rampa ia até lá, então essa crista aqui é nova. Acredito que os caminhões não vão poder vir aqui por cima. Geralmente eles descem e vêm de ré até aqui e descarrega. Porque esse silo é cascalhado no fundo, então ele sobe. E a gente não vai fazer com chuva, né? Não vai ter barro assim aí dentro. Só essas bordas ainda tem que dar mais uma caprichada se conseguir. Porque esses quadradinhos aqui, ó, depois vem buscar silagem, encosta a desensiladeira, a fresa puxa tudo pra dentro. Ou senão fica muita silagem no barranco grudada, fica ruim de tirar depois. Mas esse silo aqui tem os quase 80 metros de comprimento, 7 metros, 7 metros e meio de largura, uma coisa assim. Ele dá uma média de profundidade de 2 metros. Entre aqui em cima até lá embaixo. Aqui é mais alto, mas lá embaixo é mais baixo. Aquele silo de lá é mais fundo, aquele lá dá uma média de 2,5. Esse aqui porque já tem a estrada aqui do lado e aí não foi feito o barranco tão alto, não foi cavocado tanto. Mas cabe aí numa safra bem boa, 8 alqueires de milho aí dentro. Se o milho não é muito bonito, cabe até uns 9, bem cheio, né? A gente vai fazer mais ou menos os 6 alqueires e meio, então vai encher aí uns 70% dele, espero eu. A lavoura fica logo ali atrás daqui a de Moro, vamos lá mostrar. Ó o nosso triticale aí, que a gente vai fazer silagem, são 5 alqueires, para lá tudo. Quando subir ali em cima eu mostro melhor. Já tá desse tamanho, o inverno tá bem úmido e frio, então ele tá crescendo rápido nesse início. Daqui mais uns dias tinha que ter mais sol, quando ele fica maior ele gosta mais de sol. Acho que não vai dar, vai continuar a chuva. Talvez precise de um tratamento de fungicida. Eu vi que meu irmão entrou com um pulverizador essa semana aí dentro, eu não pedi se foi só herbicida ou ele passou fungicida. Já que nós estamos aqui falando de silagem, mostrar brevemente a silagem de triticale para vocês pronta. Quem é mais antigo aqui do canal já conhece, já tem todo o processo fazendo. Mas só para quem não conhece ainda, ficar com um pouco de curiosidade. Tem cerca elétrica aqui, como é longe de tudo, que a propriedade é embaixo do muro. Tem o aparelhinho elétrico, que a Nelore me mandou. Ali ele, com placa solar, né? Me mandou entre aspas, né? Porque eu paguei o preço de custo para eles. Eles só me venderam sem as comissão. Aí custou aí uns 70% do valor final. Funciona bem demais, mas foi mais uma bateria. Então entre todos os palanquinhos, fio, aparelho e a bateria, foi quase 3 mil reais para fazer cerca ao redor dos silos aqui. Mas é um negócio que dura tempo, né? E eu gostei. O aparelho funciona até hoje, se encostar aqui vai tomar um choque de brilhar os cabelos. Olha o triticale o tamanho que tá. É, meu irmão passou herbicida. Tá queimado o mato, ó. Já tá bem grande, bem perfilhado. Vamos arrancar um pezinho para vocês verem o que uma semente faz. Tá, aqui tem 2 sementes. Vamos separar só uma. Já tem 3 perfilhos por semente. O ano passado teve pé que saiu entre 5 e 6, a média. A média de 5, vamos lá. Então acho que vai sair mais perfilho. Só que tinha 2 sementes uma do lado da outra, né? Vocês viram que eu larguei o outro pezinho aqui. O outro pezinho mais 3 perfilhos. Então pode ser que não saia mais ali. Mas é assim, ele tá pro chão. Esse ano foi jogado bastantinha semente. E tem a Zevém aqui no meio também. Então vai fechar bem. O ano tá correndo bem, ele fez bem mais folha do que o ano passado. Ano passado ele tava desse tamanho, com menos folha, mais talinho. Aí dava pra ver o chão ainda, esse ano já fechou, ó. Vamos ver, esse ano tá muito bonito. Se continuar assim e não acamar nem nada. Mas como o nosso interesse no triticale é a fibra das folhas, se ele ficar grande e começar a encher o grão e começar a decair, a gente faz silagem antes da hora, ensila ele. Vai dar um pouco mais de líquido, mas não tem problema. A gente está preocupado com a fibra dele, não com o valor nutricional. Aqui é a silagem pronta. Procura aí, silagem de triticale Rural Fankhauser. Vocês vão ver fazendo, vão ver as análises, vão ver tudo sobre essa silagem. Ela substitui o feno na dieta das nossas vacas. Feno pré-secado é a fibra longa. Então vai misturar do silagem de triticale com silagem de milho. Que é o assunto desse vídeo, né? Mostrar o milho.
Aqui como é o final do monte, ó, a borda estraga um pouco. Então estragou um pouco das bordinhas aqui mais finas. Mas aqui pro meio, olha, puxei hoje a lona. Não estraga nada por cima, bem bonitinho, ó. Bem fermentado, não tem cheiro de podre. Pode pegar aqui e apertar. A mão da gente não fica cheirando triticale. Ó, aqui pegar uma manchinha que tem um mofo, ó. Manchinha preta, tem até bicho aí. É a borda da lona aqui. Aqui tem um mofo, ó. Tá vendo? A lona estava aberta e tá chovendo muito, muita umidade. Acaba mofando. Mas mais pro meio onde tinha a lona não tá mofado. Aí onde tá a ponta aberta. Ó, bem saudável a silagem. Bem bonita. A gente usou ácido propiônico aqui, que substitui o inoculante. Para quem tem interesse em saber, ácido propiônico, deixa eu ver. É ácido propiônico o nome. Eu me confundo com ácido peracético, que é o de desinfetar as teteiras das vacas. O ácido propiônico é muito melhor que o inoculante. E bem no fim fica até mais barato para fazer silagem de triticale e de milho. Agora você vai fazer silagem de um material que tem pouco amido, daí ele dificulta a fermentação. Quem sabe o inoculante é melhor, mas o ácido propiônico funciona muito melhor porque não morre as bactérias na hora da aplicação. Ele já é o produto final que essas bactérias vão produzir para fermentar a silagem. Aí vocês vão pensar, mas tem que colocar muito volume. O volume do produto é alto, mas o custo final fica um pouco mais caro só do que os inoculantes comuns que tem no mercado. Mas vale muito mais a pena, a fermentação fica muito melhor. Se você pegar um ácido propiônico que vem com ácido lático junto, melhor ainda. Muito top. Tava olhando aqui, aqui dá pra ver bem os azevém, ó. Aqui tá puro azevém. Esse mais clarinho aqui é tudo azevém. Quanto mais pra lá a gente vai, mais azevém tem. Ó, já dá pra ver a borda da roça de milho. Vamos lá. Como tá chovendo a semana, as bases aqui, tudo cheia de água. Aqui eu acho que vai encher minha bota de água. Não, não vai. Não, não vai. Mas amanhã começa a dar sol. E aí já começa a se ajeitar pra gente fazer a silagem de milho semana que vem. Vamos até na borda do milho lá, que eu já tô enrolando vocês muito tempo com assuntos que não era pra estar falando nesse vídeo. Mas se eu não falo agora, não vai sair, porque eu não venho mais quase pra lavoura pra gravar pra vocês, mostrar as coisas. Como vocês puderam perceber, hoje tá frio pra caramba. E ainda tá ventando aqui em cima, eu tô de touca e tá esfriando aí nas minhas orelhas. Tá mais ou menos uns 12 graus agora, 12, 13 graus. Agora abriu o sol, deve ter esquentado um pouco mais. Se você quiser adquirir as camisetas da BRK Agro ou os casacos, que esse casaco eu tô usando é da BRK Agro, é um corta-vento, entra lá no site, o link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá no site tem muito modelo de camiseta e casaco para você escolher. Tem tudo que você precisa para o seu dia a dia de trabalho com conforto, tecnologia e praticidade para você trabalhar. Na hora do pagamento, digita o cupom RURAL20. Você terá R$20 a cada compra finalizada. Se atente a esse detalhe. Se for adquirir mais de um item, finalize a compra cada vez que você potencializa esse desconto. Eu estava aqui filmando. Na verdade, eu não estava filmando nesse momento. A rodovia passa a 1,5 km aqui para cima. Deixa eu mostrar. Tá vendo aquele muro de pinos lá? A rodovia passa atrás. Um pouco mais baixo. Deu um estrondo muito alto. Quem sabe deu uma batida de caminhão. Que bem no pedacinho que eu mostrei ali tem uma curva que todo ano morre gente ali acidentada. De caminhão, batida de carro. Vamos ver. Até de tarde eu fico sabendo se aconteceu um acidente ou não. Tomara que não, né? Mas acontece muito. Menos agora. Nossa rodovia agora ela é pedagiada. Pedagiada. Olha a palavra que eu inventei agora. Ela tem a concessionária que administra ela. Não vou mentir para vocês, a qualidade da rodovia melhorou muito, muito. A quantidade de acidente diminuiu drasticamente nessa rodovia. Tem bem menos acidente que tem antes, porque não tem mais buraco. Ela está bem sinalizada, ela tem as tartaruguinhas nas faixas que brilha quando está chovendo e quando é à noite. Então diminuiu muito os acidentes. Mas tem que pagar pedágio, né? Ficou bem mais caro para andar. Faz parte. Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas para mim que moro na borda da rodovia, eu estou achando vantagem. Até porque o lado que eu ando quase não tem pedágio. Não tem pedágio, na verdade. Para eu sair da minha casa, chegar na cidade que eu tenho quase todos os meus negócios, não tem pedágio no caminho.
Mas em compensação, aquele local que eu mostrei pra vocês ali logo na frente, se eu for pra outra cidade, daí tem um pedágio. Aí se eu passasse por lá, começava a ficar mais caro. Como eu não vou todo dia, pra mim é melhor, porque ficou menos perigoso pra mim e pras minhas crianças e pra minha família pra andar. Mas pra quem usa todo dia deve ser pesado, viu, pagar tudo isso de pedágio. É caro, fica caro no final. Olha o que eu falei pra vocês, hoje tá difícil respirar, tá frio, vento, meu Deus. Vocês vão me ver ofegante aí, mas... E é chato, né, escutar alguém ofegante no vídeo. Mas não tem como, tá muito frio. Olha a base embutida ali, cheia de água. Tem um careiro aqui para acessar aquele pedaço de lá. Nossa, olha a ventania. O milho já dá para ver daqui, ó, as faixas, tá vendo? E aí eu questionei meu pai e meu irmão, por que esse milho tá assim? Se ele foi mal cuidado, o que eles fizeram? Eles me falaram que aqui foi plantado em cima onde foi feito silagem no cedo. Foi colhido milho no cedo, foi vendido pro cara fazer grão úmido pro gado de corte. Então o milho que caiu no chão nasceu. Então tem muito milho guacho aí. Uma parte das listras é porque o nosso distribuidor de ureia é uma porcaria. Não está funcionando o que presta. E aí meu pai e meu irmão não querem trocar também. Tá apertado o dinheiro, né? E aí dá prejuízo no passar das listras e deu milho guacho, não ajuda nem um pouco. Eles falaram que mais pro meio tá bonito. Mas aqui na borda, onde eu vou mostrar pra vocês agora, tá muito feio. Aí a base, hoje já esvaziou, ó. Ontem tava cheio até aqui, tudo parelho aqui. Aí cada uns 2, 3 anos a gente refaz elas para continuar a capacidade de absorção. Que ela perde a capacidade de absorção, vai acumulando terra, mato e vai vedando isso aqui. Depois vira um açude, enche. Essa aqui não sai pela ponta, né? Essas bases são em nível para não escorrer água. Muita gente critica eu e meu irmão, mais eu, por ter feito isso, que tem que fazer com caída. Aqui não. Aqui se fizer com caída, para onde a água correr faz buraco. A água tem que ser absorvida. Por isso das distâncias da base. Tem uma base aqui, tem outra base aqui, onde foi plantado milho para baixo. Tem outra base lá em cima. E aí você faz as distâncias, né, necessárias para não encher. E daí não corre água. E aí quando é época de seca, uma faixa aqui de uns 10 metros sempre fica mais verde do que o restante, porque tem acúmulo de água embaixo do solo, por conta da absorção. Mas isso não é um papo muito simples, porque tem muita gente que planta grão a vida inteira e diz que não precisa disso. Mas se eles soubessem o tanto de dinheiro que perdem por escorrimento de água na ladeira, nossa, todo mundo faria. Mas, enfim, foi o que eu disse, né? Não é uma conversa fácil. Ataque de fungo, acredito eu, principalmente nas bordas. Pode ver, ó, espiga pequena. E aqui nem tem tanto milho guacho. Mas tem um pouco. Não, mas não tem muito não. Mas é isso aí o milho esse ano, ó. Não é lá um absurdo de milho. Espero que dê uma produção boa. Eu tô vendo muito ataque de fungo. Não foi passado fungicida, com certeza não foi passado. Esse ano meu pai e meu irmão fizeram muitos cortes aí, cortes que não foram inteligentes, mas não sou eu que comando essa parte da lavoura ainda. No futuro vai ser, porque isso aqui cai na boca das vacas e o problema sobra pra mim resolver depois. Sequestrante de microtoxina eu uso como protocolo no dieta das nossas vacas, o que não deveria ser, porque é um custo a mais. Teria que usar somente se necessário. Como a comida já entra contaminada no silo com esses fungos, para garantir é usado. Uso a vida inteira sequestrando microtoxina e eu acho que é necessário na nossa propriedade. Mas se você faz o manejo tudo redondinho na tua propriedade, teu maquinário é limpo, você não fez silagem com fungo, que nem é o caso aqui, não vejo necessidade de usar. Teria que se fazer uma análise da silagem, se tem as microtoxinas na silagem, antes de tratar para as vacas, e aí não se desconsiderar o uso, né? Mas aí tem que ter um manejo muito preciso, porque senão se não tem um manejo preciso, que nem o meu manejo ultimamente não está muito preciso, aí tem que se usar, gastar um pouco a mais para ter a garantia que vai funcionar. Vai estar muito esquisito esse milho. Nossa senhora, aqui uma estrada, vamos entrar lá no meio. Vamos adentrar um bom pedaço. E depois ir no outro talhão, né? Que são 6 alqueires e meio em 2 talhão. É emendado, mas é manejos distintos os talhão. Então quem sabe de diferença na produção. Realmente, aqui pro meio tá bem mais bonito o milho. Ó.
Não, aqui tá bem melhor. Já não tá tão pequenas as espigas. Contaminada de fungo ainda, né? Só que também, umidade que não acaba mais. Mas tá bem mais bonito. Também, não foi feita aplicação de fungicida. Quase 100% de certeza. E nós estamos numa entrada de inverno bem chuvoso. E esse milho foi feito o plantio bem tarde. Nós vamos fazer silagem agora no dia 15 de junho. 15 de junho. Então é uma silagem bem tarde. Estamos correndo risco agora. Eu acho que não, talvez amanhã dê geada, porque hoje está nublado ainda, então se o clima limpar, quem sabe dê geada. Se der geada vai sapecar tudo esse milho. Nós vamos fazer só semana que vem. Aí vai dar tempo de secar as folhas. Então é muito arriscado uma cultura tarde assim. A gente plantou porque colheu o milho e deu tempo de plantar, não ia deixar a terra vazia, né? Aproveitar que se o milho desse bom, que vai dar mais ou menos bom, não vai dar do jeito que eu queria, mas não tá ruim também. Ano que vem não precisa fazer silagem, ano que vem podemos plantar tudo soja para dar uma amenizada nas contas. Porque o planejamento meu para a quantidade de animais que eu queria está bem menor. Descartei um monte de vaca, hoje tem só 32 na ordenha. A previsão já era para estar com 45, 46 nessa época. É como eu fui descartando os animais mais ruins, secando outras para indução. Tem bem poucas vacas dando leite. E aí come menos, né? Silagem dura mais tempo. Ó, aqui, não foi plantado porque aqui é estrada. E olha a quantidade de azevém que tem. E o azevém tá grande. Isso aqui é muito bom para nossa silagem de triticale. Porque aí aumenta a proteína por causa do azevém. E a gente não gastou nada para plantar. E se planta trigo aqui, daí ia gastar para matar o azevém, para não contaminar a cultura de trigo, né? E assim como é para silagem, é bom. E no meio do milho não veio azevém por enquanto. Vamos ver depois que colher. Quero ver se convenço eles de plantar uma cobertura aqui no pós-silagem depois de semana que vem. Porque não tem jeito, né? Deixar a terra vazia até plantar soja lá começo de outubro. Tá maluco? Vai ficar 3 meses a terra exposta. Vou mostrar a lavoura mais aqui de cima. A lavoura vai até lá no fundo. Longe pra caramba. Só que como a roça aqui é estreita, é só isso que vocês estão vendo. Ó, já tem um mato ali. É 6 alqueires e pouco. Dá pra ver as listras daqui. Eu vou voar com o drone ainda pra vocês verem. Ó, dá pra ver as listras do trator mais escura. Com o drone vai ficar bem clara essa imagem. Vai ficar bem definido o que é o que. Então vamos voar com o drone. O milho pra cá tá bem mais bonito. Aquele talhão ali tá bem mais bonito do que esse daqui. Porque o talhão se divide aqui, ó. Aqui é o canto da divisa. Da arvorezinha pra cá. Nossa, de arvorezinha pra lá já é do vizinho essa parte verde. Aí esse talhão de cá não é tão bonito. Mas pra lá tá bem mais bonito. Lembrando vocês que foi passado Wolverine nesse pedaço tudo ano passado. Antes de plantar o milho para colher. E eu acho que ajuda. Ajuda demais. Mas é uma coisa com o tempo. Se a gente fizesse uma cobertura bem feita, não precisava do Wolverine. Meu sonho. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tô acompanhando um cara no Instagram do Oeste Catarinense. Eu não lembro o nome dele. Eu tinha que lembrar para divulgar para vocês. Se na edição eu lembrar, eu ponho escrito aí na tela o nome do Instagram dele. Provavelmente vocês acompanham. Ele plantou milho com braquiária. Ele semeou com o drone no V6 do milho. V5 ou V6, a idade dele. E a braquiária, a hora que ele colheu, estava muito bonita. Aí ele deixou, acho que mais 40 ou 60 dias ela crescendo, depois fez a dissecação. Ele fez a dissecação esses dias para plantar trigo numa parte, e outra parte ele plantou aveia, se eu não me engano. E ficou muito bom, muito bom. Eu vou fazer isso ainda. Na hora que for eu que plantar isso daqui, se tudo der certo no futuro eu explico para vocês. Mas se eu começar eu plantar a parte das vacas, em um ano eu vou fazer essa parada da braquiária. Vou semear a braquiária para quando colher o milho deixar lá mais um pouquinho e dissecar ela. Principalmente para fazer as galerias com as raízes. E cobertura também por cima, né? Para segurar o terreno, para elevar a quantidade de fósforo e potássio no terreno e nitrogênio. Que ele fez todas as análises e repõe muito nutriente plantar a braquiária assim e você não perde tanto tempo. Só tem que fazer bem feito para ela nascer no meio do milho com a semeadura de drone, né? Tem um custo a mais, mas eu acredito que volta tudo em forma de adubação verde. Eu sempre defendi a adubação verde. E é algo que a gente tentou fazer aqui ano passado, eu e meu irmão. A gente se perdeu no tipo de adubação verde que a gente fez. Mesmo assim deu bom. Mas aí esse ano, por conta das coisas não estarem muito bem,
E é um desgaste emocional muito grande ficar batendo contra todo mundo. Eu não me envolvi, não foi feito nada. Então a gente perdeu todo o trabalho que a gente fez ano passado. Tem esses problemas em sociedades, principalmente quando todo mundo manda, todo mundo é patrão e ninguém é funcionário. Aí as coisas não funcionam muito bem. Não, um puxa para um lado, outro para o outro. É uma insatisfação sem tamanho e as coisas não funcionam. Eu sempre fui muito acelerado com essa parte, com essas coisas, muito pra frente, sabe? Tentar, testar, ver o que funciona, ver o que dá pra ganhar dinheiro. Eu costumo olhar o pessoal que tá ficando rico com isso e tentar reproduzir aqui em pequena escala. Mas não dá certo, porque a gente faz o primeiro ano, aí tem um custo um pouco mais elevado, o primeiro ano sempre é o mais custoso. Do segundo, terceiro ano em diante desses manejos de cobertura verde, que tu vai começar a ver o resultado e vai começar a se pagar. Aí como o primeiro ano dá um custo alto e o retorno não é tão grande, no segundo ano é desistido. E aí se perde esse dinheiro, se tem esse prejuízo de tempo e de dinheiro que foi perdido. Aí não se toca pra frente. Enfim, ano passado nós fizemos um investimento de passar o Wolverine, porque quando o negócio começa a ficar muito compactado e feio, não tem mais jeito de fazer com cobertura, descompactação. E até a cobertura leva muito tempo. Então, uma maneira rápida é o Wolverine passar. Pra quem não sabe, o Wolverine é uma máquina que faz descompactação sem arrancar pedra. Funciona bem, mas eu acho que tem um custo mais elevado do que plantar cobertura. Quando se faz três culturas por ano, não dá tempo. Por exemplo, 2 silagens e mais alguma coisa para colher. No nosso caso, 3 silagens, né? Silagem de milho de novo e depois triticale. É que a gente não faz no mesmo pedaço, que daí não dá tempo. Mas se for fazer assim, precisa de um Wolverine. Quando é muito acelerada a lavoura, tem que ter o Wolverine, porque não dá tempo de fazer uma cobertura. É, não dá e dá, né? Entre aspas, dá tempo sim. Nossa, tô levando essa conversa muito pro aleatório hoje. Mas eu sou sempre a favor da descompactação verde ou casar os dois. Faz a descompactação com o Wolverine, na próxima entre safra entra com cobertura verde. Com adubação verde. Adubação verde é a coisa mais barata que tem hoje, ainda mais levando em consideração o preço dos insumos e o preço final do produto que a gente vende. Se fazer as contas bem certinho, bate no negócio. Mão de obra e tempo para plantar isso. Se você tem muita terra, aí fica um pouco prejudicado. Mas no nosso caso aqui, o nosso problema não é ter muita terra, então daria tempo sim de fazer esse manejo. Era só se organizar com antecedência. Ainda mais que o clima esse ano ajudou para fazer isso. Está sempre chovendo, fica difícil de trabalhar na lavoura, mas o dia que você plantar já chove, já começa a nascer, então não perde tempo quanto a isso. Vocês viram aí a lavoura por cima, entrei num pedacinho lá, não mostra totalmente a realidade dessa lavoura, mas no vídeo de semana que vem vocês vão ver, que aí já vai ser o vídeo fazendo a silagem, se tudo der certo, né, se parar de chover, também tem que esperar o clima, mas eu acho que sim, sábado já sai o vídeo da silagem, no próximo sábado, né. Aí vocês já vão ter noção de produção, como que tá a lavoura pro meio, vou voar com o drone também, mostrando a máquina colhendo por cima, vou tentar fazer um vídeo bem completo. Apesar que em um dia de trabalho é para deixar esse serviço pronto. Mas eu quero me organizar para estar aqui e conseguir filmar tudo isso para vocês. Que o meu irmão que compacta a silagem, então eu não preciso estar 100% do serviço lá. Eu posso estar olhando, monitorando como tudo está acontecendo. É isso aí, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Até sábado que vem. Valeu!